Boa noite, irmãos. Salomão, na sua sabedoria, ele nos alerta, quando ele escreveu em Eclesiastes 5, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Que bom podermos entrar na casa do Senhor, assim de uma maneira tão tranquila, livres, sem nenhuma perseguição. Nós temos que dar graças a Deus por isso, é uma bênção. Muito obrigado pela sua presença, porque deixou a comodidade da sua casa para estar conosco, para adorar ao Senhor, para louvar ao Senhor, para bendizer o nome do Senhor. E nós queremos ser gratos a Deus por isso. Faz parte da nossa vida, nosso momento de louvor, nosso momento de adoração. E nós queremos aproveitar esse momento para isso. Nós temos vários motivos de oração. Nós queremos começar o nosso culto com algumas orações. Queremos convidar os irmãos para participar disso. Vocês estão notando a ausência do pastor Valdenberg. Hoje ele está pregando na igreja cristã evangélica de Caçapava. Também a ausência do pastor Barnett, que está pregando na igreja cristã evangélica do Bosque dos Eucaliptos. O pastor Roberto Matias está pregando na igreja Assembleia de Deus, lá no Campo dos Alemães. E o presbítero André está pregando na igreja cristã evangélica de Bragança. Nós queremos orar ao Senhor por esse momento de culto e também para que o Senhor esteja acompanhando estes seus servos nessa tarefa. Vamos orar? Eu queria pedir para que o Escolastrício, nosso diácono, viesse à frente e tivesse esse momento de oração. Muito obrigado. Querido Deus, nós te louvamos e te bendizemos, ó Pai, porque nós temos a liberdade, ó Pai, de estarmos na tua casa e de clamar, ó Pai, tudo que nós precisamos a Ti e ouvir, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar, ó Pai. Amém. Nós te agradecemos por essa liberdade, ó Pai. Sim, Senhor. E já te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem usado os homens desta casa, ó Pai, os teus filhos aqui, ó Pai, para também servir, ó Deus, em outras igrejas, ó Pai, em outras mesas, ó Pai, mas que eles possam, ó Deus, estar falando unicamente de Ti, ó Deus, do Deus verdadeiro, do Deus único, do Deus poderoso, no Deus salvador, no Deus que cura, no Deus que sara, e o Deus que está sempre atento, ó Pai, às nossas necessidades, ó Deus. É verdade, Pai. Que o Senhor continue com ele, que o Senhor leve, ó Deus, e traga o André em paz, em segurança, cuide, ó Deus, do pastor na sua ida até Caçapava também, cuide, ó Deus, do pastor Matias lá em Campos Alemães, cuide, ó Deus, do pastor Barnett ali na igreja do Bosque, ó Pai, esteja com eles. Esteja, ó Deus, falando com aquele povo também que, junto com nós, ó Pai, e com outras várias igrejas, estarão, ó Deus, e estão neste momento, ó Pai, louvando a Ti, bendizendo o Teu nome, ó Deus, cantando, ó Pai, o quão maravilhoso o Senhor tem sido em nossas vidas e o tanto que o Senhor tem feito, ó Pai, por nós, ó Deus. Amém. Muito obrigado, ó Pai, por essa liberdade, por essa oportunidade que o Senhor tem dado aos Teus filhos aqui na nossa cidade, no nosso país, ó Deus. E que o Senhor abençoe a todos, ó Deus, nessa noite, que nós possamos sairmos daqui, ó Deus, com o coração renovado, com a mente, ó Deus, mais disposta a Te conhecer e Te obedecer, ó Pai. No nome santo do Teu Filho Jesus, que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. 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 Muito obrigado, Sullivan. Muito obrigado. Nós temos um outro motivo de oração e nós queremos fazer isto agora. Esta foi uma semana que ela trouxe tristezas para várias famílias que estão envolvidas aqui conosco. E eu queria convidar o Samuel Pereira para que viesse à frente, para nós estarmos orando por essas famílias. Na segunda-feira, faleceu a senhora Mary Carmargo, que é a mãe da nossa irmã Alice Moraes. Na quarta-feira, dia 14, o senhor Alceu, cuja esposa, ele faleceu naquele dia, cuja esposa, dona Dirce, é irmã do presbítero Domingos. Nós queremos
que eles sejam confortados pelo Senhor. Na sexta-feira, o senhor João, pai do diácono Robson. E ontem, o senhor Joaquim, pai da Soraya de Cali, está aqui conosco, também com o seu filho. Vamos orar por essas famílias, que elas possam sentir o conforto do Senhor. Eterno Deus, realmente essas famílias queridas passaram por essas tristezas, essas despedidas, mas nós suplicamos a Deus que o Senhor esteja colocando a tua mão poderosa sobre cada um membro dessas famílias, para que a história das pessoas que se foram possam ser lições de vida para cada um. Deus de amor, que realmente essas lições possam também servir de crescimento para toda a igreja. Amém. Tem misericórdia de nós, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, Samuel. No domingo passado, no anterior, nós tivemos um momento de oração. Nós estávamos levando ao Senhor um pedido. Nós estávamos pedindo pelos nossos irmãos que iam sair nesse período, nesse feriadão, alguns em acampamento, outros de viagem, e nós queremos ser gratos, porque o Senhor esteve presente nesses momentos, pelas informações que nós temos, e os levou e os trouxe, e eles estão conosco, e isso é motivo de muita alegria, de gratidão. Tanto os adolescentes aqui, como os jovens lá no Rio, com certeza foram abençoados por Deus. Hoje nós tivemos a oportunidade de ouvir de um pai, dos adolescentes, que nos disse: olha, a minha filha teve um envolvimento tão grande que ela não quer, estava ansiosa pelo momento e quer estar junto com os adolescentes na classe, né? Porque os acampamentos fazem isso, eles fazem com que a nossa amizade ela se torne maior, elas abrem espaço. E nós damos graças a Deus por isso. Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor os levou e o Senhor os trouxe de volta. Sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. E com certeza, Senhor, com muitas bênçãos que o Senhor derramou através dos preletores, através daqueles que recepcionaram, que dirigiram. Muito obrigado pela vida de cada um deles. Agradecemos por esses momentos dos nossos adolescentes, esses momentos dos nossos jovens, pedindo que o Senhor os continue a guardar em todos os momentos, para que eles sintam a tua presença e sintam a tua proteção. E oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós vamos cantar o hino. É um hino que não é muito conhecido, 226 de Salmos e Hinos, que fala sobre pecadores redimidos. Quem vai estar conduzindo é o Joelmir, a Daniela. Nós somos gratos por isso. E esse hino fala: pecadores redimidos, ó Jesus, por teu favor, desejamos reunidos entoar o teu louvor. Sê conosco, compassivo Redentor. Vamos ficar em pé? Vamos louvar ao Senhor. A Damares vai tocar uma vez inteiro, ele é bem facinho e muito bonito. Pecadores redimidos, ó Jesus, por teu favor, desejamos reunidos entoar o teu louvor. Sê conosco, compassivo Redentor. Esclarece a
Mesmo em pé, queria convidá-los para abrir suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Queria ler com os irmãos do versículo 43 até o final, até o 48. Mateus, capítulo 5, dos versos 43 ao 48. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos lerão os versículos pares. Mateus 5, 43 a 48, que diz assim: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que os amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém. Os irmãos podem sentar. A equipe de adoração.
chegar até o Senhor. Eu quero estar convidando os irmãos a que vejam nosso boletim, os avisos, as informações, e fique bem por dentro dos acontecimentos da nossa igreja. Mas nós queremos destacar uma convocação que está no boletim e que vai ser repetida conforme instrução do nosso estatuto. A mesa administrativa da igreja e o conselho de presbíteros estão convocando todos os membros para a Assembleia Geral Ordinária que se realizará no templo no dia 25 de março de 2018, com início às 9 horas, para a apresentação dos relatórios do ano de 2017 e demais assuntos. Naquele dia, não vamos ter escola bíblica dominical. Então, grave bem, fique bem informado para participar deste momento, que é uma assembleia da igreja. E nós queremos dar graças a Deus pela oportunidade que nós temos de podermos nos reunir e examinar o que foi feito em 2017. Vamos cantar, louvar o Senhor, muita alegria, muita satisfação. Queria chamar a equipe, os teens que estão na direção do nosso louvor. Eu vou convidar os irmãos para que fiquem em pé. Nós vamos ter 3 cânticos neste momento. Vamos cantar com alegria, com satisfação. O primeiro cântico desse momento é Eu Te Louvarei. E a primeira estrofe diz: És Tu única razão. Ele é a única razão do nosso viver, do nosso louvor e de toda a nossa adoração. única razão.
segundo cântico desse momento é Pai Nosso, e que possamos declarar que dele é todo o reino, toda a glória e para sempre. Amém.
cântico desse momento é Eu Te Busco, Senhor, Te Quero, e que possamos realmente buscá-lo com tudo que temos, com tudo que somos, a cada dia mais e mais. Obrigado. Queria convidar a Juliana para vir à frente e conduzir nosso momento infantil, e as crianças venham aqui à frente também, para nós podermos estar cantando com elas e orando ao Senhor. Queria convidar a igreja para se colocar de pé já para a gente cantar todo mundo junto. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Amém, amém. Vamos orar? Tiago, você ora para nós, por favor.
Muito obrigado, Deus, pelo dia de hoje, Senhor. Queria agradecer por todos nós que podemos estar aqui, Pai. E eu quero agora pedir, Deus, a Tua bênção para o nosso culto, Deus. Amém. E não somente para o nosso, Deus, que ele tem um tipo diferente de ensino, mas também para os das crianças, Deus. Que é adaptado exatamente para elas, Pai, para que a Tua palavra possa tocar no coração de cada uma, Senhor. É isso que eu peço, Deus. Em nome de Jesus, amém. As crianças até 6 anos podem se dirigir ao seu culto. Os professores já estão preparados para participar com vocês lá. E como orou o Tiago, vamos ouvir a voz do Senhor através do pastor Vinícius, que vai nos trazer a mensagem nesta noite. Fique à vontade. Podem ir lá para o culto. Graça e paz, irmãos. Sempre um prazer expor a palavra do Senhor e aprendermos juntos daquilo que o Senhor tem nos ensinado. É através da palavra do Senhor, da obediência à palavra, que a vontade do Senhor é feita em nossas vidas. Como nós cantamos, venha o teu reino, faça a tua vontade. Mateus, capítulo 18, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Mateus, capítulo 18, do versículo 23 ao verso 35. Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 23 em diante. Eu vou ler, os irmãos, por gentileza, acompanhem. Diz o texto: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nos aquietamos para ouvir o teu recado, para ouvir o que o Senhor tem para nós. Nós acreditamos na tua providência, de como o Senhor conduz a história. Se estamos aqui nessa noite é porque o Senhor nos trouxe, através do teu Espírito, para ouvir a tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações, confirmando
a oração do Tiago por nós, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto que lemos, no capítulo 18, trata de um assunto amplamente conhecido, mas pouco praticado, que é o perdão. O perdão é o assunto central dessa parábola de Jesus. A parábola é um método que Jesus se utilizou durante todo o seu ministério na terra para ensinar verdades espirituais através de histórias comuns do dia a dia. Jesus então conta essa história no contexto do capítulo 18 de Mateus para falar sobre o perdão. Sobre o perdão. E o perdão é algo amplamente conhecido, mas pouco praticado. O perdão, ele é um bem, é um desejo social. A sociedade clama por perdão. É pregado o perdão em toda parte. Não precisa ser cristão para entender que o perdão é algo bom. Pergunta para alguém, nas conversas nós ouvimos isso de pessoas que não conhecem a Deus. Perdoa, isso faz bem, perdoar faz bem. Deixa isso para lá, segue em frente a sua vida, porque há um clamor por perdão. Há um clamor por perdão. A sabedoria popular do nosso filósofo Seu Madruga diz que a vingança nunca é plena. O que ela faz? Mata a alma e envenena. Vocês conhecem, né? Por isso, gente, tá aí, há um clamor social por perdão. Por perdão, a sociedade quer perdão. E nós vemos essa necessidade acontecendo nas famílias. Quantas famílias desejam perdão? Quantos pais brigados com os filhos? Quantas mães brigadas com as filhas? Quantos casais não se entendem porque falta perdão? Quantos sofrem no trabalho por um chefe que não perdoa ou por um colega de trabalho que não perdoa? Há uma necessidade de perdão. O perdão é algo que a sociedade clama e quer, mas não consegue praticar. E aqui nesse texto Jesus vai nos mostrar como é que o perdão acontece de maneira bíblica. Porque quando estudando esse texto nós vamos perceber que o perdão só é possível quando ele não depende só de nós. O perdão, se depender só da gente, só da situação que nós estamos passando, só dos sentimentos que estão envolvidos nas situações, não acontece. Não acontece, mas quando nós olhamos para aquilo que Jesus nos ensina, é possível o perdão. Observe comigo o versículo 23. Começa assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus conservos. O contexto aqui era Pedro perguntando para Jesus: Senhor, até quando eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Até 7 vezes? Imaginem a cena. Aqui alguém vem e peca contra você uma vez. E você perdoa. E meia hora depois, ela peca de novo contra você. E você perdoa. Isso acontece 5, 6, 7 vezes no mesmo dia. E aí Pedro, então, olha para Jesus e pergunta: Senhor, até quando eu tenho que perdoar? Até 7 vezes? E aí Jesus dá aquela resposta emblemática: não, Pedrão, não. Até 70 vezes 7. E aí Jesus conta essa parábola para ilustrar essa verdade do perdão. Porque o perdão bíblico só acontece, irmãos, só acontece quando deixamos de olhar para nós e passamos a olhar para aquilo que Deus faz em nós e por nós. É disso que o texto vai tratar. A parábola conta uma história que nos ilustra o que Deus fez por nós. Porque se não olharmos aquilo que Deus já fez por nós, é impossível perdoar. Para que possamos vivenciar a experiência do perdão em nossas vidas,
precisamos olhar para aquilo que Deus fez por nós, o Evangelho. Olhe para o Evangelho, olhe para a cruz. É sobre isso que esse texto vai tratar. Vamos pensar rapidamente, então, nessa verdade bíblica. Precisamos perdoar olhando para o Evangelho, em duas partes. Acompanhe comigo o texto a partir do verso 24, a história que Jesus está contando. O chefe, o rei, o Senhor, passou a pedir contas e trouxeram um homem que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. O talento é uma medida de peso que equivale a uma grande quantidade de dinheiro. Era muito dinheiro. 10.000 talentos equivale a 200 anos de trabalho de uma pessoa. Essa era uma dívida daquelas impagáveis. Uma quantidade de dinheiro que era impossível um homem saldar com a vida que ele tinha. Era essa quantidade enorme de dinheiro que esse homem devia. Agora, olha o que o texto vai dizer. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Ele não tinha como pagar, ia ser punido porque não podia pagar aquela dívida. E aí, então, vem um gesto de misericórdia do Senhor. Esse homem se ajoelha reverentemente diante daquele que ele devia e clama por misericórdia, por paciência, pedindo que aguardasse que ele pagaria a dívida. E o Senhor, olhando aquela situação, resolve perdoar 10.000 talentos. Imagine uma dívida aí de 500 milhões de reais, ou 1 bilhão de reais, uma quantia que a gente não sabe nem contar direito, tem que pôr na calculadora. Era essa a dívida que esse homem tinha. E ele então deveria pagar com a vida, a sua e a da sua família. Mas ele então pede perdão. E o Senhor o perdoa. Essa é a história, a primeira parte da história que fundamenta o perdão bíblico que Jesus quer nos ensinar. Por quê? Essa história ilustra muito bem, gente, o que Deus fez por nós. O que Deus fez por nós? Se não nos perdoar uma dívida enorme, impagável, que não era possível a gente pagar. Essa história ilustra que Deus perdoou a nossa dívida, e a gente sabe como foi isso. Deus perdoou uma enorme quantidade de dívida, uma dívida que crescia a cada dia, juros sobre juros. A gente sabe, quando o cartão de crédito estoura, quando o saldo especial estoura, é juros sobre juros, e o negócio vai crescendo, e você não tem mais controle, nem tem condições de pagar muitas vezes. Imagine isso na nossa relação com Deus. Nós tínhamos uma dívida enorme com Deus. Enorme. A dívida era tão grande, que era impossível pagar. Nada que nós fizéssemos pagaria essa dívida. Eu posso, por exemplo, resolver fazer 40 dias de jejum e oração para pagar a minha dívida. E isso não vai ser suficiente. Eu posso entregar todos os meus bens aos pobres para pagar a minha dívida, mas isso não vai ser suficiente. Eu posso viver uma vida inteira sendo um bom cidadão, um bom pai, um bom trabalhador, e ainda assim a minha dívida não vai ser quitada, porque a minha dívida aumenta a cada dia. E essa dívida é o pecado. Vem com o pecado. Cada vez que nós pecamos, a nossa dívida se torna maior. E a nossa condenação se torna maior. Mas essa história que Jesus nos conta ilustra de maneira brilhante como Deus nos perdoa e como a nossa dívida é tirada de nós quando nós nos arrependemos e cremos no que Jesus fez. A nossa dívida é quitada. E nós estamos, então, perdoados.
e nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Olha só o que Deus fez por nós. É isso que Jesus está querendo ensinar nessa história. Antes de falar sobre perdão, sobre perdoar uns aos outros, é preciso entender o perdão de Deus em relação a nós. Porque se uma pessoa não entender o perdão de Deus em relação à grande dívida que nós tínhamos com Ele, será impossível perdoar o próximo. Portanto, aqui está uma explicação sobre o que é o Evangelho. O que é o que Deus fez por nós. Isso é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de que Deus pagou e perdoou a nossa dívida imensa que nós tínhamos com Ele. Isso é Evangelho. Por isso que o Evangelho é boa notícia. Imagine você recebendo uma correspondência lá amanhã na sua casa, dizendo assim, olha, Davi Barnett, aquela dívida que você tinha de 50 mil reais de Coca-Cola, tá paga. Tá vendo? Olha só, gente. Na hora traz alegria. Na hora nos traz uma sensação boa. Porque isso é uma boa notícia. Isso é Evangelho, gente. O Evangelho é boa notícia, é boa nova, de que a nossa dívida foi paga. E não foi paga para nenhum homem, foi paga para Deus. Para Deus. Isso é Evangelho. É isso que salva. Se alguém não está em Cristo, a dívida não foi paga ainda. E por isso o convite do Evangelho é: venha a Cristo. Porque Cristo é onde Deus tira de nós a dívida. Na cruz, Cristo paga a nossa dívida no seu próprio corpo, com o seu próprio sangue. Portanto, para falarmos de perdão, é preciso olhar para o que Deus fez por nós, perdoando a nossa imensa dívida com Ele, por conta dos nossos pecados. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que, observando o texto, ainda se enxerga endividado com Deus, ainda se enxerga cheio de dívidas em relação a Deus, e dívida que traz condenação eterna. Mas eu quero dizer que se você entende que você tem uma dívida com Deus, você está no caminho certo. Porque não tem como entender o Evangelho sem entender a dívida. Sem entender que você é pecador em relação a Deus. Sem entender que você está separado de Deus. Se não entender isso, não entende o Evangelho. Talvez essa seja a sua situação nessa noite. Se há alguém aqui que se entende assim, a única saída é Jesus. A única saída é Jesus. Ele é capaz de salvar, de perdoar, de pagar a sua dívida e te dar a salvação. E te dar a vida eterna. Jesus. Isso é o que Deus fez por nós. É isso que nos dá força para podermos perdoar. Agora, pense no o que Deus fez por nós. Agora o restante do texto vai dizer o que Deus espera de nós diante daquilo que Ele fez por nós. Observe comigo. Versículo 27. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um de seus conservos, um igual a ele, que lhe devia 100 denários. Eu vou explicar a diferença entre 1 talento e 100 denários. 1 talento é uma quantia enorme de dinheiro. Dizem que 1 talento era mais ou menos 43 quilos de prata. Agora, 1 denário era uma moeda de prata, equivalente a 1 dia de trabalho. Isso era 1 denário. Agora, veja a comparação. Esse homem foi perdoado de uma dívida de 10 mil talentos. E agora ele está diante de uma dívida de 100 denários. 100 dias de trabalho. 100 dias de trabalho. E olha o que acontece. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, versículo 29, lhe implorava:
ser paciente comigo, que eu te pagarei. A mesma frase que ele disse para o seu Senhor. Mas esse homem, na história de Cristo, não entendeu o que era o perdão. Ele não entendeu aquilo que Deus tinha feito por ele. Ele não entendeu, na nossa ilustração, o perdão que tinha recebido do seu Senhor. Porque, ao ver uma dívida muito menor do que a que ele tinha, ele não é misericordioso. Ele manda o homem para a cadeia. E aqui está uma ilustração de alguém que não entendeu o Evangelho ainda. Porque não entendeu o perdão de Deus que foi tão grande. E olha o que ele faz com aquele homem que o devia. Ele, entretanto, não quis perdoar, não quis esperar para que aquele homem pagasse. Antes, versículo 30, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Não entendeu o Evangelho. Não entendeu. Há pessoas assim, gente, que receberam um perdão imenso de Deus, mas não conseguem perdoar uma ofensa sequer de outra pessoa. Esse homem, na história de Cristo, ele é condenado, porque quando os outros veem o que ele fez, sabendo a dívida que ele tinha, contam para o Senhor. Contam lá para o Senhor. Senhor, lembra daquele homem que te devia 10 mil talentos? Aquele mesmo, que se jogou aqui, chorou e pediu o seu perdão e o Senhor perdoou? Pois é, aquele homem saindo ali, encontrou um outro homem que devia 100 denários para ele. Uma quantia muito menor. E em vez de perdoar, o mandou para a prisão. E o Senhor então fica irado com aquilo. Ele não entende como alguém que recebeu um perdão tão grande pode ser tão mesquinho. E aí, o castigo para aquele homem. O texto vai dizer, indignando-se, versículo 34. Versículo 33. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Aos carcereiros, aqueles que o colocaram na prisão, para que ele sofresse e pagasse a dívida. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Jesus está chamando a nossa atenção para algo muito importante, que é o perdão que recebemos nos capacita a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Se não entendermos o perdão que recebemos, não conseguiremos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E se não perdoarmos aqueles que nos têm ofendido, Deus, com certeza, irmãos, e isso a palavra nos traz de maneira, um alerta para nós. Deus tomará conta das nossas atitudes, do não perdão que não estamos dando. Deus cobrará isso de nós. Deus cobrará. Portanto, há um alerta para nós. A oração que Jesus nos ensinou já é um alerta. Jesus disse, perdoa as nossas ofensas como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Ou seja, o perdão que nós temos, parece que na oração do Pai Nosso está condicionado ao perdão que nós oferecemos. Agora, irmãos, pensem no seguinte, um crente que não perdoa, como é que ele vai ter o perdão de Deus? Mas ele já recebeu o perdão de Deus há muito tempo. A Bíblia diz que o plano de salvação se desenvolve desde antes da fundação do mundo. E o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, como é que a gente entende isso? Nós entendemos como um grande alerta do Senhor para nós. E uma possibilidade impossível. Na Bíblia, um cristão tem que perdoar. Se ele não perdoar, é porque ele não entendeu ainda o perdão que ele recebeu de Deus. Entendem? O alerta de Jesus para nós. Primeiro, o texto nos chama a atenção para aquilo que Deus fez por nós.
o perdão que recebemos dele. Agora, o perdão que ele espera que a gente ofereça para as outras pessoas. Portanto, só é possível perdoar, irmãos. Só é possível liberar perdão se nós olharmos para o Evangelho. É o Evangelho que nos capacita a perdoar. Se há alguém que você precisa liberar perdão e não consegue, é porque você precisa parar de olhar para o que aconteceu. Você precisa parar de olhar para os seus sentimentos. Você precisa tirar essa mágoa, olhando para o Evangelho, olhando para a cruz, porque a cruz te capacita a perdoar. É essa a mensagem de Jesus para nós, nesse texto. Porque não há como entender o perdão sem entendermos o perdão que recebemos. Talvez, irmãos, talvez, há no nosso meio gente que precisa liberar perdão. Talvez na sua mente agora venha alguém, talvez um familiar, alguém da sua casa, talvez alguém lá do seu trabalho, talvez alguém aqui da igreja mesmo, que te ofendeu, que te magoou, que pisou em você, que te fez um mal algum dia, às vezes até sem querer, mas aquilo te feriu e você tem guardado isso. Talvez isso aconteça, mas o Evangelho nos capacita a perdoar. Essa é uma lição tão simples de Jesus para nós. O texto que lemos de Mateus capítulo 6 trata um pouco sobre isso. O texto de Mateus capítulo 5, diz assim: ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de Deus. Porque o vosso Pai Celeste faz o sol brilhar, nascer sobre justos e injustos, e faz a chuva cair no teto do justo e no teto do injusto. Ora, se vocês amarem somente aqueles que fazem o bem para vocês, que diferença tem para você e alguém que não conhece a Deus? Qual que é a diferença? Os que não conhecem a Deus fazem o mesmo. Qual mãe não ama os seus filhos? Qual tio não abraça os seus sobrinhos? Qual neto não gosta do seu avô, porque o seu avô dá aquelas balinhas gostosas e deixa você bagunçar na casa dele? Não é? Quem não faz isso, gente? Até os que não conhecem a Deus fazem. Agora, o que Deus requer de nós é algo a mais. É amar aquele que nos fez mal. É orar por aquele que nos perseguiu, que atrapalhou a nossa vida, que nos magoou, que levou uma palavra uma palavra má para a nossa vida, para a nossa família. Alguém que nos magoou lá no trabalho, na escola, na faculdade. Isso é o que Deus requer de nós, porque o padrão é: sejam vocês perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. O padrão é muito alto. E se nós olharmos para nós mesmos, nunca vamos atingir esse padrão. Mas em Jesus, através do Evangelho, do que Deus já fez por nós, nós somos capacitados para perdoar, assim como Deus nos perdoou. Eu quero encerrar a nossa exposição pensando numa aplicação para 3 grupos diferentes de pessoas aqui nessa noite. 3 grupos diferentes. Talvez você se enquadre no grupo que ainda não se entendeu com Deus. Naquele grupo que ainda está endividado com Deus. Naquele grupo de pessoas que a Escritura diz que está afastada de Deus. Está em inimizade com Deus. A Bíblia é muito clara. A Bíblia é muito clara. Jesus disse: se alguém crê em mim, será salvo. Quem não crê em mim já está condenado, já está julgado. João capítulo 3, versículo 17. Portanto, pode ser que no nosso meio tenha gente que olha a sua vida e ainda está em dívida com Deus. E para esse primeiro grupo,
eu quero fazer o convite do Evangelho. O convite do Evangelho. Venha para Jesus. Tenha a sua dívida paga em Jesus na cruz. Esse é o convite para esse primeiro grupo. Olhe para a sua vida agora, se você faz parte desse grupo, e se Deus te trouxe aqui nessa noite, é porque Ele quer salvar, Ele quer transformar, Ele quer te abençoar, Ele quer restaurar, Ele quer promover salvação na tua vida. Salvação, vida eterna com Deus, transformação de vida. Eu creio no poder do Evangelho, irmãos, porque o Evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Esse primeiro grupo, é esse o desafio do Evangelho. Venha para Jesus. Venha para Jesus. Não saia daqui com essa dívida nas costas. Não saia daqui ainda debaixo das mãos iradas de Deus. Saia daqui perdoado, debaixo das mãos graciosas de Deus. Segundo grupo. Talvez há pessoas aqui que já receberam o perdão dos pecados em Jesus na cruz, mas ainda vivem como se não tivessem recebido esse perdão de Jesus na cruz. E o que acontece? Por conta de não viver conforme aquilo que já recebeu, vive de maneira religiosa, tentando agradar a Deus, tentando fazer coisas para se tornar aceitável a Deus. Pessoas que não entenderam ainda aquilo que Deus fez. E o perdão que Deus nos dá é o que nos torna aceitáveis a Ele. Não é a nossa oração, não é o nosso louvor, não é a entrega do nosso dízimo, não é vir à igreja, não é nenhuma bondade que nós façamos. Nada disso nos torna aceitáveis diante de Deus, porque a nossa justiça, o Isaías vai dizer que é como trapo de imundícia, é muito abaixo daquilo que Deus quer de nós. Então o que nos torna aceitável é o Evangelho, é o que Cristo fez por nós, não é aquilo que nós fazemos por nós mesmos. É isso que nos torna aceitáveis diante de Deus. Deus não vai te amar mais se você, a partir de agora, jejuar toda semana. Deus não vai te amar mais se você decide não perder nenhum culto, nenhuma escola dominical. Deus não vai te amar mais por causa disso, porque o amor dele é demonstrado na cruz e não por obras, para que ninguém se glorie. Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 2, versículo 8. É assim, gente. Nós entregamos o nosso dízimo. Nós oramos, nós cantamos ao Senhor, nós buscamos uma vida santa, não para sermos aceitos por Deus, mas porque Ele já nos aceitou. É por isso que nós fazemos isso, em gratidão à dívida que foi paga, em gratidão à salvação que nós já recebemos. É assim que nós vivemos. Talvez tenha gente aqui que se sinta culpada por pecados de anos e anos que cometeu e que ainda todos os dias pensa, será que Deus me aceita porque eu cometi esses pecados? Será que Deus me ama porque eu estou vivendo assim? E eu quero dizer para você que se encaixa nesse grupo que o Evangelho é suficiente, o sacrifício de Cristo, uma vez por todas, é suficiente para te tornar aceitável diante de Deus. Suficiente. Toda culpa, toda angústia, leve aos pés da cruz. Leve aos pés da cruz. Não se martirize por isso. Olhe para Jesus, porque Ele te aceita por causa do que Ele fez por você. Não é pelos seus méritos, é pelo mérito de Cristo. Talvez você se encontre nesse grupo. Gente que já foi perdoada, mas vive como se não tivesse sido. Já aconteceu isso com você? Você tem um desentendimento com alguém e você perdoa aquela pessoa, mas ela vive como se não tivesse recebido perdão. Ela te evita, ela não consegue olhar nos seus olhos, ela vive como se não tivesse recebido perdão. Em nome de Jesus, se há alguém aqui assim, olhe para a cruz de Cristo. Se aproprie do perdão que Ele nos dá na cruz. A nossa dívida foi cancelada na cruz. Esse é o segundo grupo.
Mas eu quero aplicar a palavra a um terceiro grupo. Talvez tenha pessoas aqui que têm que liberar perdão. Gente que guarda coisas no coração. Talvez de alguém que você nem encontra mais. Talvez de alguém da sua família. É uma palavra que o seu pai te disse quando você era criança. Uma situação que aconteceu na escola. Aí você guardou um rancor daquela professora. Uma palavra que te desmereceu lá no trabalho. Alguém que pisou em você lá na faculdade. E você guardou aquilo. E isso está no teu coração, lá no fundo. Talvez situações de desentendimentos que aconteceram aqui na igreja, no serviço do Senhor. Um acha que a cor do banco é amarela, o outro acha que é preta. E aí, por causa disso, há mágoas terríveis. Talvez gente aqui que não participa de um coral porque fulano está lá. Misericórdia, irmão. Misericórdia. Talvez gente que não participa de tal programação porque o líder é o fulano e aconteceu um problema há 40 anos atrás e você ainda guarda isso. Misericórdia. Esse é o terceiro grupo. E eu quero, à luz da palavra, aplicar essa palavra para você. Libere o perdão em nome de Jesus. Enterra isso, perdoa. Não olhando para a sua mágoa, mas olhando para o que Cristo fez. Porque o que Cristo fez é muito maior do que aquilo que o seu irmão te fez. A dívida que você tinha com Deus é muito maior do que a dívida que o teu irmão tem com você. Portanto, não nos cabe segurar o perdão. Tem pessoas que se tornam tão amarguradas, que entram em depressão, que se tornam pessoas azedas, porque não conseguem perdoar, não conseguem olhar no olho mais de algumas pessoas, não conseguem congregar, porque há falta de perdão. Há casamentos que estão à beira de terminar, porque os cônjuges não se perdoam. Há famílias que estão a ponto de serem destruídas, porque há falta de perdão. Há filhos querendo, doido para ir para a faculdade, para morar em outra cidade, porque não aguenta ficar mais em casa, porque há falta de perdão. Entendem a gravidade disso? O Evangelho nos capacita a perdoar. E essa é a vontade de Deus para nós. Nós cantamos, deixa o céu descer, faça a tua vontade assim na terra como no céu. Pois bem, irmãos, essa é a vontade de Cristo. Perdoe. Alguém que você tem que perdoar, perdoe. Alguém que você precisa trabalhar no seu coração, perdoe. 3 grupos de pessoas. 3 aplicações do Evangelho e do perdão. Que Deus abençoe. E que no Evangelho você tenha uma vida de experiência com o perdão de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a Tua palavra às vezes rasga o nosso coração, Deus. Eu sei, Senhor, que não foi à toa que o Senhor nos direcionou para esse texto. Há pessoas aqui que precisam entender o perdão. Há pessoas que precisam liberar perdão. Há pessoas que precisam receber o perdão. Ó Senhor, restaura aquilo que precisa ser restaurado. Cura aquilo que precisa ser curado, Deus. Transforma aquilo que precisa ser transformado, Deus. Vivifica aquilo que está quase a ponto de falecer, Deus. Quase a ponto de acabar. Abençoa, Deus. Se há no nosso meio alguém que precisa entender o perdão, que o Senhor mesmo com Teu Espírito atue e promova perdão, Senhor. E que possamos ser praticantes da Tua palavra, Deus. Faça a Tua vontade, assim na terra
como no céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe, meu irmão. Nós vamos cantar o hino que fala justamente sobre esse assunto. Eu me senti perturbado por ele, porque para nós cantarmos esse hino, nós temos que pensar bem como é que está a nossa vida nesse procedimento de perdão, de perdoar e de ser perdoado, de poder pagar uma dívida ou até de perdoar alguém que deve. Hoje, na classe de escola dominical, nós estudamos sobre a igreja, sobre a disciplina da igreja. E uma das coisas importantes que nós conversamos ali é que nós precisamos cuidar do nosso relacionamento horizontal. Nosso relacionamento vertical às vezes está bem, nós falamos com Deus, conversamos, oramos, lemos a Bíblia, estamos ali. Mas na hora do nosso relacionamento horizontal, os nossos irmãos, às vezes nós deixamos a desejar. E eu comecei a pensar que possivelmente eu tenho aqui 2, 3 assuntos, 2, 3 pessoas que eu preciso procurar. E eu quero fazer isso essa semana. E eu queria desafiar você. Será que você também não tem? Será que você precisaria fazer alguma coisa para que isso fosse eliminado? Essa palavra é muito profunda para a igreja. Perdão. Ser perdoado e podermos perdoar. Jesus, pastor amado, reunidos hoje aqui, concede que sejamos um corpo só em ti. Contendas e malícias que longe de nós vão. Nenhum desgosto impeça da igreja a santa união. Família unida somos, família de Jesus, iluminados todos da mesma santa luz. A mesma fé nos prende num só divino amor e com o mesmo gozo servimos ao Senhor. É isso mesmo? É assim? Na mesma senda estreita, é Deus quem nos conduz. Não temos esperança senão num só, Jesus. Por morte preciosa a todos vida traz, e pelo mesmo sangue nos vem a mesma paz. Vejam este verso. Rebanho resgatado por um só Salvador. Devemos ser unidos por mais ardente amor. Olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com terna compaixão. Às vezes nós queremos que os irmãos sejam do jeito que nós queremos que eles sejam. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos aceitar o nosso irmão como ele é. Como ele é. E sermos gratos a Deus por isso. O último verso diz: se a tua igreja toda viver em santa união, será bendito sempre o nome de cristão. Jesus, o que pediste em nós se cumprirá, e assim o mundo inteiro a ti conhecerá. Pense um pouquinho, veja, e aí fique em pé para nós cantarmos juntos esse hino sob a direção da Beth e aqui da Damares. Concede que sejamos
Os irmãos podem sentar, por favor. Parece-me que, como é o costume do nosso país, e talvez em outros também, agora é que as coisas começam no ano de 2018. Hoje nós começamos uma nova etapa na escola dominical e tivemos a oportunidade de receber a visita nas nossas classes do pastor, juntamente com o dirigente responsável, Samuel, orando com cada classe, pelas bênçãos do Senhor. E nós queríamos agora, nós estamos caminhando para o encerramento do nosso culto, ter um momento também de gratidão a Deus e de pedir a Deus que Deus esteja acompanhando aqueles que estão iniciando o seu procedimento na escola, as faculdades. Nós queremos que isso aconteça e que nós possamos ter os nossos irmãos cuidados pelo Senhor. E esse momento, o pastor Waldenberg falou conosco a respeito, nós vamos pedir para que o pastor Vinícius o represente e ele vai conduzir este momento onde nós queremos estar pedindo ao Senhor para que cuide dos nossos alunos nas faculdades, nas escolas, neste ano 2018. Por favor, pastor. Quero chamar aqui à frente a Júlia, sua família. Cadê ela? Tá por aí? Tá, né? A Júlia vai ter um ano no Palavra da Vida, aqui em Atibaia, estudando, aprendendo mais do Senhor, se preparando melhor para um tempo de faculdade posteriormente. É muito, muito, muito bom que isso aconteça. Que mais jovens e adolescentes da nossa igreja possam ter essa experiência. E que Deus abençoe grandemente. Juntamente com a Júlia, eu quero chamar também outros jovens que vão iniciar o período de faculdade agora, para que nós possamos orar. Estou vendo aqui o Flávio, não é? Pode vir também, você e a sua família. Se tiver mais jovens que vão iniciar o período de faculdade, não sei se o Guilherme está aí, para a gente orar, ou outros jovens também, para termos esse momento de oração em prol da vida de vocês. O período da faculdade é um período de teste, é um período em que muitos se desviam, é um período que muitos jovens se perdem, jovens daqui do nosso meio, que saem e não voltam mais. E não voltam porque foram morar em outro lugar, não voltam porque se perderam lá na faculdade. Há uma luta que nós, como igreja, precisamos travar por esses meninos, por essas meninas. E é isso que eu convido os irmãos. Lembrem-se dos nossos jovens nas universidades. Há uma influência do mundo lá. Há um pecado, há uma tentativa de que o pecado se manifeste ali e lá eles estão sozinhos, longe dos pais, longe dos irmãos da igreja, longe dos amigos da igreja. A fé dos nossos jovens é testada na universidade. Vamos orar, eu quero chamar o Davi e a Beth, que são líderes da Júlia, dos teens, e que logo encaminham muitos para a faculdade, orarem. Tá bom? Pelo Flávio, pela Júlia, pelas famílias que ficam aqui com o coração apertado, que Deus abençoe. Pastor, só queria deixar um versículo com o Flávio e a Júlia. O Guilherme acho que não está aí, mas o Alan Caster passa para ele. O mesmo versículo que meu pai passou para mim quando eu passei na faculdade, estava saindo de casa, indo morar fora, que é 1 Timóteo 4:12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário,
Torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Por que não desprezar a mocidade aqui? É os ensinamentos que vocês tiveram aqui na igreja, né, na escola dominical, no jovem, nos adolescentes, né, com as crianças, e que vocês possam permanecer firmes nos caminhos do Senhor. E encontre o Flávio, encontre o ABU na faculdade, que realmente é o Perotti, não está aqui, mas ele fez parte do ITA aqui, que é Aliança Bíblica Universitária. E ali você vai poder encontrar um porto seguro ali, que pessoas que confessam a mesma fé. E a Júlia, aprofundando o conhecimento na palavra, é muito gratificante ver os pais investindo nisso. Né? Nós temos que investir nos nossos filhos, na nossa vida espiritual dos nossos filhos. E assim eles saem fortalecidos para enfrentar realmente esse mundo difícil que nós temos. Então vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, queremos pedir agora pela vida do Flávio. Queremos agradecer por essa vitória que ele teve, por ter passado no curso de medicina, porque é muito difícil, mas o Senhor abençoa o seu empenho, o seu esforço, a sua dedicação. Pedimos para a Soraya, sua mãe, que fica, que ela possa descansar no Senhor, sabendo que o Senhor tem o melhor para o Flávio e que o Senhor estará cuidando dele ali, nessa nova cidade, nesse curso, novos amigos, novos desafios, Senhor. Então, guarde ali e que realmente ele possa continuar nos caminhos do Senhor ali. Isso que nós pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Senhor, ainda na Tua presença, nós colocamos a Júlia e nós te agradecemos. Nós vemos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado dela, que os seus pais têm investido no seu crescimento, na sua vida espiritual. E esse momento é o momento de uma feliz colheita, Deus, quando ela escolhe separar um ano da sua vida para conhecer mais do Senhor e se preparar para a faculdade. Por isso nós te agradecemos e nós pedimos, ó Deus, que ela cada dia veja a confirmação da sua vontade para a vida dela. E nós pedimos, Senhor, que o Flávio, que a Júlia, seja um exemplo aqui para os que estão indo para esse caminho de estudar, de se empenhar e de fazer sempre a melhor escolha, que é buscar o centro da tua vontade. Nós agradecemos, Senhor, os abençoamos e outros aqui que a gente não sabe, mas que estão indo também para uma faculdade, enfrentando um cursinho, aulas difíceis, às vezes professores que não têm nenhum tipo de princípio, que cada jovem, que cada adolescente aqui seja cercado pelo Senhor nesse ano, ó Deus, que o Senhor venha visitar as escolas estaduais, as escolas municipais, as escolas particulares. Senhor, visita, Deus, a realidade da nossa cidade e guarda o coração e a mente de cada estudante dessa igreja, que cada palavra que eles aprendem aqui, que eles aprendem em casa, possa realmente trazer a eles a convicção de que os teus princípios são reais e verdadeiros e eternos. E assim cada adolescente, cada criança, cada jovem aqui venha ser no futuro um profissional que honre o teu nome, que tenha compromisso com o reino. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos por cada um deles e entregamos mais uma vez a Júlia no teu altar, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Muito obrigado. Nós vamos ouvir a equipe de adoração, vai estar conduzindo o louvor, vai estar cantando. E eu queria pedir ao Marcos, Rome e Ana Lídia que estivessem nesta porta cumprimentando os irmãos quando saem por aqui. Tá bom? E eu queria pedir a Soraya com seu filho que fiquem naquela porta cumprimentando as pessoas que estarão saindo aqui, tá bom? E eu queria pedir ao pastor Vinícius, a Débora, e também ao Rodolfo, Janaína, com a sua filha, ficassem aqui na porta da praça, cumprimentando os irmãos na saída. Depois do cântico, o pastor vai encerrar com a bênção e nós teremos o pós-lúdio pelos teens.
Amém. Amém. A coroa de Jesus, que foi trocada pela nossa salvação. E hoje nós desfrutamos disso. É com esse sentimento de alegria pela salvação que nós encerramos o nosso culto público, nosso culto congregacional. Porque a nossa vida é sempre um culto diante do Senhor. Por favor, coloque-se em pé. Vamos encerrar com a bênção apostólica. Que o Senhor abençoe muito a sua casa, a sua família, com direção, com graça, com paz, e que você desfrute da realidade do perdão de Deus, porque Ele já te deu isso. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito seja com todos vós e com todo o teu povo em toda a terra, até a volta bendita e preciosa do nosso Senhor Jesus. Amém. 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 Sentai-vos.